Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, segunda-feira, tem quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Tem ainda bate-papo sobre dor de cabeça por abuso de analgésico e a gente também vai falar sobre alimentação na menopausa. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e através do site www.hittv.com.br. Você assiste a toda a nossa programação e fica por dentro do que acontece por aqui. Eu também estou nas redes sociais. Espero sua participação sobre o programa de hoje, os nossos temas e também as suas sugestões para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Bora começar o programa de hoje com o quadro de direito, nosso quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor, o Seu Direito. Hoje, o advogado Leonardo Girundi vai tirar a dúvida de um telespectador, o Paulo Almeida, lá de Ouro Preto, Minas Gerais. A dúvida dele é sobre o auxílio-doença. Roda o VT. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, olá! Muito boa tarde. Que alegria mais uma vez poder entrar aí na sua casa, entrar aí para poder responder a sua dúvida e a sua pergunta. E se você tem dúvida e pergunta, faça aqui, ó, como Paulo Almeida, lá de Ouro Preto, Minas Gerais. Minas Gerais é terra boa, gente. Minas Gerais tem coisas boas, não só a culinária, mas as pessoas de Minas Gerais são sensacionais. É chato eu falar isso, né? Porque eu sou mineiro, então dá a impressão que eu tô falando de mim, né? Mas eu também sou legal, viu? Às vezes. Mas vamos lá, mais uma dúvida e pergunta. Faça como Paulo, mande sua dúvida, sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, vou te responder aqui no seu quadro, onde trata do seu direito. Seu direito, @hittv.com.br. Aproveite, nos siga e comenta também as nossas fotos e publicações lá no @Leonardo Girundi. Vamos lá. Olha aqui a pergunta do Paulo. Diz o seguinte: como proceder quando o perito médico se recusa a aprovar o pedido de auxílio-doença recomendado pelo médico responsável pelo tratamento? Olha que dúvida interessante. Tenho certeza que tem milhares de pessoas nos ouvindo e vendo que passam por a mesma situação. E aí, o perito do INSS deve seguir o que é recomendado pelo médico particular? Como é que é isso? A resposta é não. O perito não é obrigado a seguir o que o médico particular fala. Eu sempre falo aqui, se você já me ouviu falando desse caso específico, eu sempre falo assim, quando você for lá na sua perícia, na perícia agendada, leve todos os seus exames. Porque o perito do INSS, que é um médico, tem pouco tempo, às vezes, para fazer a análise. É óbvio que ele pode gastar o tempo que ele achar necessário e pela prudência ele vai fazer assim, mas quando você leva subsídios, documentos, relatórios, exames, laudos médicos, você facilita a ele perceber a evolução daquela doença. Então, nós sempre recomendamos, leve tudo e disponibilize para o perito para que ele possa analisar, mas ele vai analisar e fazer o quê? O julgamento dele. Ele tem livre arbítrio, toda liberdade para seguir aquilo que o médico particular fala ou não, tá? Então você leva para contribuir, mas o perito do INSS não é obrigado a seguir aquela situação. Se for algo flagrante, que você percebe ali que a situação está totalmente contrária ao que está determinado pelo médico, né? Quer dizer, você não tem condições de andar. Os médicos particulares falam que você não tem condições de andar. E ele está falando que você tem condições de andar. Se percebe que existe um flagrante, você pode recorrer dessa perícia, ok? Então, são coisas distintas, mas o perito não é obrigado a seguir aquilo que o médico privado ou particular indica, ok? Espero ter atendido a resposta à pergunta do Paulo e, com certeza, ter chegado às suas dúvidas também. Mande para nós a sua dúvida e pergunta que eu vou te responder aqui. Até breve. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. É isso aí, toda segunda-feira tem esse Tira Dúvidas jurídico aqui no Consulta ao Doutor, no quadro Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Muito legal, né? Agora a gente começa a primeira entrevista do dia falando sobre dor de cabeça por abuso de analgésico. Aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas através do WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Bruna Gambirásio, médica neurologista. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui.
Muito obrigada, o prazer é meu. Sempre muito bom estar aqui com você, Denise. Doutora, a gente sabe que não deve fazer automedicação. E, em contrapartida, é claro e óbvio que se por qualquer situação mínima a gente buscasse o suporte de saúde, não daria conta de atender a todo mundo, né? Então, uma dorzinha, uma cólica, então, a automedicação, apesar de ser condenada e criticada, né, existe hoje até uma educação nessa automedicação, né? De ensinar até quando que pode esperar em casa. Mãe faz muito isso com criança, né? Porque o que acontece? Febre não é o problema, é o sintoma. A gente já aprendeu isso aqui. E quando o seu filho tem uma febre, a gente tem o ímpeto de levar o médico para tentar resolver. E os pediatras ensinam a gente que dá para esperar, tem parâmetros que a gente pode observar na criança. Então, ao longo do tempo, a gente está sendo educado para conseguir fazer esse corte. Consigo tentar em casa e não consigo, preciso buscar o suporte médico. E quando você traz essa informação de que o abuso de analgésico poderia provocar dor de cabeça, e dor de cabeça incapacita, a gente teve o quadro jurídico, né? Faz parte do absenteísmo aí ao trabalho, né? Então, pessoas faltam ao trabalho por conta de dor de cabeça. Isso chama muito atenção. A gente está falando de casos esporádicos de uso de analgésico. Tem pessoas que vivem aí sem se dar conta, anos e até décadas, utilizando analgésicos sem ter uma orientação adequada, e esse fato mais prolongado é que provoca essa dor de cabeça. Sim, esse é um assunto bem interessante e pouco falado. A gente fala muito de enxaqueca, de dor de cabeça tensional, mas a gente esquece de falar dessa dor de cabeça por uso excessivo, tanto de analgésicos quanto de anti-inflamatórios. Qualquer uma dessas medicações para dor, qualquer medicação para dor, tem o potencial de causar a dor de cabeça associada ao uso excessivo da medicação. E isso é um problema de saúde importante. Só que a gente não faz tanto esse diagnóstico, porque muitas vezes essas pessoas continuam tomando a medicação em casa e vai tocando a vida, né? E aí a gente tem aquele corte. A gente sempre orienta o paciente a não usar mais que 8 dias de medicação por mês. Por quê? Porque no critério mesmo diagnóstico, para eu falar que tem uma dor de cabeça por uso excessivo de uma substância, a gente precisa de pelo menos 10 a 15 dias de uso da medicação. Então, a gente dá esse cortezinho aí de 2, porque geralmente tem uns 2, 3 diazinhos que escapam da conta do paciente, e isso por pelo menos 3 meses. E aí, a gente consegue configurar e fazer esse diagnóstico de dor de cabeça por uso excessivo de medicações. Então, provavelmente, a maioria das pessoas que teria esse diagnóstico continua sem ter, porque vai ou mudando a categoria ou o tipo do remédio e vão só adicionando para sanar aquela dor de cabeça que já foi gerada pelo abuso do remédio. Exato. E também tem a questão, né, de ser o paciente que apresenta esse tipo de dor de cabeça, geralmente é o paciente com predisposição a ter enxaqueca ou dor de cabeça tensional. Ou ele começou o uso excessivo por uma enxaqueca que não estava bem controlada ou uma cefaleia tensional não bem controlada. Perfeito. E aí o uso foi ficando mais frequente e aí a gente vai tendo aquela bola de neve. Porque tem centenas de causas para dor de cabeça, é isso? Exatamente, a gente tem diversas causas. A cefaleia é um tipo de dor de cabeça? Isso, a cefaleia é um sinônimo para dor de cabeça. Ah, tá. Exato. E aí a gente divide, né? Dor de cabeça. A dor de cabeça é o sintoma de uma coisa que está por trás, por exemplo, um tumor, ou até o uso excessivo da medicação, então é um sintoma de uma coisa que está por trás, ou eu estou falando que a dor de cabeça por si só é a doença. Exemplo, enxaqueca, dor de cabeça tensional. Aí, a dor de cabeça é a doença. O tipo da dor, porque eu sei que, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que sofre com dores, mas quem sofre descreve essa dor com uma riqueza, assim, que quem trabalha com isso diretamente sabe do que eu estou falando, né? Se é empontada, eles falam como se tivesse uma faca, como se tivesse uma agulha, como se tivesse... esse tipo de
descrição, né? Então, quando a pessoa te descreve isso, é importante? Faz parte dessa primeira leitura aí no acolhimento desse paciente? Super importante. Então, quanto mais detalhes, quanto mais o paciente se conhecer e perceber como é que é essa dor de cabeça, mais fácil fica o meu trabalho. Então, saber se é de um lado só da cabeça ou na cabeça toda, irradia para o pescoço também, ou como que é a dor? Parece que é uma pressão, parece ter uma pessoa apertando minha cabeça, ou eu sinto latejando, aquela sensação de coração batendo dentro da cabeça. Tudo isso é muito importante para a gente. E o que acontece? Quando a gente tem a dor de cabeça por uso excessivo de medicações, a característica dela pode ser muito semelhante à dor de cabeça que já estava antes. A dor de cabeça que motivou o paciente a usar tantas medicações. Então, se ele tinha enxaqueca antes, provavelmente essa dor de cabeça por uso excessivo de medicações vai lembrar enxaqueca. E vai ficar mais frequente, então. Super, vai ficar mais frequente. E aí, por que eu falei da bola de neve? Porque aí a gente vai entrar no processo de cronificação. Tá. Quando existe um diagnóstico, por exemplo, de enxaqueca, vocês costumam dar já o caminho para o paciente? Porque aí ele já sabe o que é. Quem tem enxaqueca diz que tem, já sente quando é que a coisa vai começar e parece que tem um remedinho que é nesse momento que você pode tomar. Não sei se é em todo caso, se em alguns casos, ou dependendo do tipo da enxaqueca. Isso é correto de fazer e essa medicação pode provocar esse efeito bola de neve que a gente está falando aqui? Pode sim. Se ela for usada mais do que 2 a 3 vezes na semana, ela pode. Mas o correto, quando a gente está tratando de enxaqueca, se é um paciente que está precisando da medicação mais do que 2 a 3 vezes por semana, essa medicação aí, se necessário, no momento da urgência, que sim, é o correto a gente tomar logo no começo, logo nos primeiros sintomas, isso fica mais fácil de cortar. Porém, se esse uso da medicação necessita ser tão frequente, aí a gente precisa dar um passo para trás e falar assim, bom, esse paciente está precisando tanto da medicação SOS, desse analgésico, desse anti-inflamatório, que talvez seja a hora da gente entrar com uma medicação de uso contínuo, todos os dias, para prevenir a dor de cabeça e não deixar o paciente só dependente ali do remedinho que fica na bolsa. Em caso de enxaqueca, a TPM ou, no caso, o ciclo menstrual, podem ser um fator de gatilho para essa dor? Sem dúvidas, sem dúvidas. A enxaqueca é uma doença com fundo genético, então enxaqueca não é para quem quer, é para quem pode ter. E quando essa doença não está bem controlada, os gatilhos ficam muito fortes. Então, o gatilho da TPM, o gatilho da privação de sono, de um período sem se alimentar, isso ganha muita força. E aí, isso tem mais condições de disparar crises de enxaqueca no paciente. E aqui a gente está falando da dor de cabeça por abuso de analgésico e a primeira coisa que a gente pensa é da própria dor de cabeça, né? Então, falei da enxaqueca, a pessoa que tem muitos episódios, vai tomando, isso pode, então, piorar e lembrar, essa dor lembra aquela que deu início a esse abuso de medicamento. Mas você falou aqui nas suas primeiras falas que pode não ser só para dor de cabeça, então, qualquer tipo de dor. E a gente tem muitos diagnósticos de dores crônicas, pessoas que sentem muitas dores e que tomam frequentemente determinado tipo de remédio. E aí, enfim, nem sei se são os mesmos que são utilizados para dor de cabeça, né? Eles também causam essa dor de cabeça, então a pessoa não tinha dor de cabeça. Era uma dor quase que generalizada, mas perguntasse, não, dor de cabeça não tava. E aí passa a ter, depois de quanto tempo? Dá para estimar? Isso é uma coisa super interessante, porque a gente sempre pensa, né, que é só se eu tivesse uma enxaqueca prévia, uma dor de cabeça tensional prévia. Mas não. Se a pessoa tem a predisposição ali, genética, mas ela não tinha propriamente a dor de cabeça, e aí ela tem uma fibromialgia ou uma dor lombar e está utilizando anti-inflamatórios, analgésicos com muita frequência, ela pode começar a fazer essa dor de cabeça, sim, a dor de cabeça por uso excessivo. Geralmente isso vai demorar pelo menos uns 3 meses para aparecer, que é o que a gente usa até para fazer o diagnóstico, mas é uma média de 3 meses. E aí, então, usando medicação para dor em outra parte do corpo, pode sim aparecer a dor de cabeça, por mecanismos que a gente fala de aumento da sensibilidade à dor
Então, os estímulos de dor começam a ficar um pouco desregulados e aumenta a sensibilidade, aumenta a sensibilização do nosso sistema nervoso central. E aí, disparando mais dores de cabeça. Não é só como efeito colateral do remédio? Não, não é só como efeito colateral. A gente vê como efeito colateral do remédio, principalmente naquele grupo de medicamentos que são os opioides. No Brasil, a gente não tem esse uso tão frequente. Países como os Estados Unidos, a gente está vendo uma febre, assim, é quase como uma epidemia de uso indiscriminado de opioides. Os opioides, quando a gente oferece ao paciente com dor de cabeça, assim que o efeito dele acaba, posso ter o que a gente chama de dor de cabeça rebote. Ela vem mais forte do que ela estava antes. Então, na classe dos opioides, sim, eu posso pensar como um efeito da medicação em si. E como que é essa conversa? Porque às vezes o paciente está fazendo o tratamento com outro especialista, um especialista em dor. E aí a dor não era na cabeça, ele nunca visitou o neurologista. Passa pelo... É uma queixa que chega no outro especialista ou... Não vou comentar, tem muito isso, né? Da medicina hoje está tão super especializada, isso é ótimo pro atendimento mesmo ali da especialidade, mas do paciente não entender que ele deve falar sobre tudo o que está acontecendo com ele, né? Exato. Isso pode sim passar batido, mas depois de um tempo, essa dor de cabeça começa a ficar incapacitante o suficiente para ele comentar com o outro colega médico, médica, que está acompanhando essa queixa de dor em outro local do corpo. E aí é necessário ter uma conversa muito, assim, correta e estar muito alinhado com o colega, né? O neurologista e o outro médico da dor, reumatologista, enfim, o outro colega que esteja cuidando dessa outra queixa, porque vai ser um trabalho em conjunto. E dor de cabeça por uso excessivo de analgésico, anti-inflamatório, enfim, tem que ter muito a colaboração e o entendimento do paciente. Se o paciente não compreender que aquela dor de cabeça está sendo causada pela medicação, não vai dar certo, porque é até um contrassenso. Como que a gente entende isso tão de imediato? Poxa, é uma medicação para dor, está me causando dor? Então, essa conversa tem que ser muito fluida, muito correta e deixar tudo bem claro e alinhar as condutas. Dá para mudar o tipo do medicamento? Isso ajudaria? Mudar a classe, né? Então, estou usando muito analgésico, posso ir para o anti-inflamatório? Isso, às vezes, é uma estratégia que a gente usa, sim. Tá? Contanto que o paciente não extrapole aqueles 2 dias por semana do uso dessa nova categoria de medicação que a gente vai substituir. O ideal é tentar deixá-lo sem, mas nem sempre isso é possível na prática. Tá. Costuma ser um paciente que já é menos tolerante à dor? Tem isso? Sim, ele costuma ser um pouco menos tolerante à dor e também tem uma coisa não só química, né, dessa diminuição da tolerância à dor, mas também psicológica. Eu já tive pacientes que me contaram assim, eu uso há 30 anos esse remedinho, tirou da bolsa. Então ela não saía de casa sem essa medicação. Sair de casa sem a cartelinha na bolsa gerava ansiedade para ela. Então, tem também essa menor tolerância a ficar longe da medicação. É algo, inclusive, psíquico junto, né? Existe essa dependência psicológica da presença da medicação. Vale abordar nessa frente também, né? Total, total. É um paciente a ser conduzido por uma equipe multidisciplinar. E que não deve ser fácil, porque até ele ser conscientizado sobre essa nova situação, né? É confrontado ali de uma mudança que às vezes ele não quer fazer. Porque às vezes o primeiro problema tá super controlado. Isso, exato. Então ele tem medo, né? O time que tá ganhando não se mexe. Então a gente tem que explicar, bom, a gente não tá ganhando tanto assim, porque essa dor de cabeça tá impactando no quê? Tá impactando no seu sono, na prática de atividade física. E viver com dor de cabeça também gera mais inflamação, pode voltar a piorar a outra dor sistêmica dele. Então, é uma conversa muito delicada e não é infrequente a gente desintoxicar uma vez um paciente, daqui 6 meses ele aparece intoxicado novamente pela medicação. Então, chama intoxicação. A gente fala que o protocolo para tirar essa medicação é desintoxicá-lo da droga. Tá. Existe dúvida a respeito de dor de cabeça, antes eu não tinha dor de cabeça, é um tumor? Descarta primeiro as situações mais sérias, mais graves? Excelente pergunta. Isso é fundamental.
Porque toda pessoa que aparece com uma dor de cabeça nova, isso é sinal de alarme, tem que ir para o pronto-socorro. Nunca tive dor de cabeça, começo a ter, precisamos fazer um exame de imagem, examinamos o paciente e seguimos com tomografia, ressonância, o que tiver disponível. Toda dor de cabeça nova é um sinal de alarme. Depois que a gente descartou tumor, sangramentos, qualquer outra causa um pouco mais impactante, aí sim eu posso atribuir ao uso excessivo da droga. E você falou que essa é uma dor que quando ela é notada e quando ela chega como queixa em consultório, ela já está incapacitante. Então, não é qualquer dorzinha de cabeça que você fala, não, daqui a pouco vai passar, foi um dia mais estressante, é porque eu não dormi muito bem. Não, não é uma situação. Nós estamos falando de uma coisa que vem acontecendo, que já está quase na rotina daquela pessoa, aquela dor, a ponto de poder até buscar pronto-socorro. Isso, é algo que realmente sai fora do que já aconteceu, né? Do habitual da pessoa, do que ela já era acostumada a ter ali no período pré-menstrual ou nessas situações mais estressantes. É algo que foge totalmente à regra. E aí a gente tem que lidar com isso como um sinal de alarme. Tá, então tem um tempinho de fazer esses exames. Enquanto isso, o paciente não te entregou exame nenhum, você só tem ali o que ele está te dizendo, a queixa clínica dele. E com essa dor, e claro que você já está com a suspeita nessa intoxicação aí. Você já sabe o que vai fazer se os exames vierem todos ok. O que faz enquanto você não tem esses exames? Tendo em vista que são exames que não são... hoje em dia não são tão difíceis de ter acesso, mas vai ligar até ter a data para fazer o seu exame. Mesmo você tendo convênio, isso pode demorar mais do que a gente gostaria, né? Isso. Nesse meio tempo, a gente tendo essa suspeita clínica muito forte de que a dor de cabeça do paciente é pelo uso excessivo dessas medicações, a gente já vai começar essa conversa sobre desintoxicação. E aí a gente tem algumas maneiras de fazer essa desintoxicação. A gente brinca que tem a forma raiz, né, de fazer isso, que é, vamos tirar tudo de uma vez. Isso é super complicado, a adesão dos pacientes a isso é muito baixa, apesar de funcionar muito bem, mas imagina você tirar totalmente a medicação. Então, o paciente sente falta dela, até psicologicamente, e vai sofrer bastante com dor. Estratégias que a gente tem nesse meio tempo. A gente pode fazer toxina botulínica para o paciente, principalmente se ele tiver uma enxaqueca, ali um histórico de enxaqueca um pouco mais arrastado, nesse período que vai ficar sem usar nenhuma medicação. A gente pode já introduzir a medicação preventiva para ele e, nesse meio tempo, usar uma outra categoria de medicação que não entre nesse processo de fazer o uso excessivo, né? Então, ele não age nessa hiperativação do sistema nervoso central. Algumas drogas que agem de formas diferentes. Exemplos. Tem medicações para vômitos que a gente consegue usar e que melhoram um pouco dessa dor. Então, tem uma série de outros aliados, inclusive bloqueio de nervos cranianos. O que é bloqueio de nervos cranianos? Eu pego anestésico, agulhinha de insulina fininha e bloqueio esses nervos que ficam mais inflamados, vamos colocar assim, nesse processo. E isso dá um alívio muito importante para o paciente. Pode fazer em consultório isso? Isso é super tranquilo de fazer em consultório. A gente consegue fazer em menos de 10 minutos, isso está feito. E isso vai dar um alívio até a gente conseguir, né, chegar no exame. Claro. E a toxina botulínica aí? Porque eu sei que tem uma função aí para quem tem enxaqueca, mas e para outros tipos de dor de cabeça? E para essa dor de cabeça aí do medicamento? Tá. A toxina botulínica, o que a gente tem de comprovação mesmo é para enxaqueca e enxaqueca crônica. Mais de 15 dias de dor por mês nos últimos 3 meses. Nos outros tipos de enxaqueca, nos outros tipos de dor de cabeça, ela não se mostra tão eficaz. Tem alguns relatos isolados de pacientes que melhoraram, mas a gente não tem respostas tão robustas quanto na enxaqueca. Então, se é um paciente que tem dor de cabeça por uso excessivo e por trás dela tem uma enxaqueca, aí sim vale a pena a gente considerar a toxina. Mas esse anestésico que você falou, então, vale para sim, todos. aí teria essa indicação. Sim. E ele duraria quanto tempo? Porque eu sei que tudo tem uma ação determinada, né? Um período aí. O anestésico, tem pacientes que a cada 15 dias a gente precisa repetir. Tem pacientes que conseguem ficar até 1 mês com um bom efeito da medicação.
tá? Então, é muito variável do quanto que o paciente consegue segurar a resposta dele. Assim como a toxina, né? É de 3 em 3 meses, mas tem alguns pacientes que ficam um pouco mais de tempo livres de dor. Dipirona, paracetamol, a gente está falando também desses analgésicos provocando essa dor de cabeça aí pelo abuso, ou são outros que não estão necessariamente tão à mão ali no nosso dia a dia? São esses também. Esses a gente acaba considerando assim, o paciente tem que usar pelo menos 15 dias por mês, tá? De dipirona, paracetamol, que são os analgésicos simples. Anti-inflamatórios também. Então, quais são os anti-inflamatórios os principais, né? Ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, todos esses também causam. E outras medicações, né? Que também poderiam entrar. Exemplo, os triptanos, que são medicações feitas especificamente para enxaqueca e que frequentemente os pacientes têm acesso. É de fácil acesso, né? Eles têm a venda liberada, né? Exato, não precisa de receita. Então, isso a gente está falando só da complicação neurológica, sem falar de alteração nos rins, estômago. Então, a longo prazo, tudo vai ter efeito. Então, a gente tem que usar com muita parcimônia e um uso muito racional dessas medicações. Tem estratégias não medicamentosas para lidar com essa situação também? Então, atividade física é bom? Super válido. Atividade física, é difícil você ir em algum especialista médico que não precisa fazer. Todos vamos indicar fazer atividade física, então sim, tem um efeito muito bacana. Claro que se você ainda está num período de dor de cabeça muito intensa, eu vou ponderar a intensidade dessa atividade física. Não vou sair correndo uma maratona com dor de cabeça, mas posso fazer uma esteira num ritmo mais tranquilo, fazer uma musculação com uma carga não tão pesada, com repetições não tão altas. Então, a atividade física, sim, é um ponto excelente. Higiene do sono, então ter uma rotina do sono adequada, sem telas ali na hora anterior de dormir. E, muitas vezes, o acompanhamento psicológico. Isso faz muita diferença, até porque a gente estava falando dessa dependência até psicológica, da presença ali da cartelinha da medicação na bolsa, no bolso, em todo o cantinho que o paciente está. Isso ajuda muito, principalmente quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, na busca por estratégias para desenvolver esse desprendimento e essa tranquilidade de ficar longe da medicação. Medidas comportamentais simples também, né? Então, de repente, você nem se dá conta que todo dia você está com fone de ouvido, ouvindo uma música que às vezes está num volume um pouco mais alto, ou tem gente que não consegue ouvir, né, nada assim, muito tempo, ainda mais dentro do ouvido, né? Então, muito estímulo. Você falou da caminhada, né? Tá lá na esteira, a esteira tem uma tela ali na frente. Você não está assistindo, mas está lá. Aquela luz, aquele estímulo, né? Então, coisas que a gente pode mudar na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Fora o manejo do estresse, que hoje fala assim, manejo mesmo do estresse, porque todo mundo está envolvido em algum tipo, em algum grau de estresse, né? Então, essa abordagem multi mesmo, é a única maneira, né, de você encontrar um equilíbrio permanente, né? Porque para quem tem, você falou que não é incomum encontrar depois esse paciente depois de uns meses, né, de novo. Se não houver de fato uma mudança, acontece novamente, né? Isso, você tem que integrar isso à sua rotina, né? Reestabelecer a sua rotina para que isso se sustente a longo prazo. É como uma dieta maluca para perder peso. Você não vai conseguir sustentar aquilo a longo prazo. Então, essa mudança de estilo de vida e tudo isso que você falou, que poderiam ser gatilhos para um paciente que tem de base uma enxaqueca, então o incômodo com a luz, o incômodo com o barulho, cheiros fortes, privação de sono, muito tempo em jejum. Se a gente consegue eliminar tudo isso, pelo menos nos primeiros meses de tratamento, isso vai ser fundamental e vai garantir o sucesso a longo prazo. A enxaqueca também tem gatilhos de alimentação, né? Nossa próxima pauta é sobre alimentação. Aqui também, nessas várias frentes que a gente está falando, o nutricionista vai muito bem
nessa abordagem, né? Super. E o curioso, né, dos gatilhos de alimentação da enxaqueca, a gente tem os clássicos, né? Chocolate, o uso excessivo da cafeína também entra, né? Pode fazer esse mecanismo, então mais de 240 miligramas de cafeína por dia também entra. Tem pacientes que com bebidas alcoólicas, esses clássicos também devem ser evitados, mas também se conhecer. Porque cada um pode ter um gatilho específico. Tem alimentos assim que naquela pessoa específica vão desencadear enxaqueca. Então, no período do tratamento, vamos ficar longe. Depois que a doença já está bem controlada, isso pode ir sendo reintroduzido sem nenhum problema. Alguma alteração vai ter em exame de sangue? Você falou dos exames de imagem, né? Que para descartar ali as coisas mais graves, mais sérias, muitas vezes você precisa pedir e eles são complementares na tua cabeça. Você, né, já está tudo ali montado, mas apresenta uma situação diferente, vai fazer os exames, né? Dessa situação toda, os exames de sangue podem sair alterados, porque quando a gente está com dor, a gente fica estressado, né? O que mais me preocupa num paciente que está com dor crônica, que utiliza medicações com muita frequência, são os exames de função renal. Principalmente se ele utilizar anti-inflamatórios. Isso é o que mais me preocupa, esses são os primeiros exames que eu vou pedir. Por exemplo, ureia e creatinina. O uso de anti-inflamatórios por longos períodos pode começar a aumentar esses valores e diminuir a função dos rins. Agora, outros marcadores, provas inflamatórias, o cortisol, isso pode vir alterado de acordo com o nível de estresse e período de dor que o paciente está tendo de forma crônica. Outras mudanças hormonais, excesso de peso, você falou do alimento também, tem alimento que é pró-inflamatório, né? Então causa mais inflamação. Isso também vai ser abordado, esses exames, você também pede? Porque de repente é alguém que, tudo bem, tá com essa situação do remédio, mas talvez esteja pior porque tá com uma baixa hormonal ou tá entrando na menopausa, não tá se dando conta. É interessante na primeira avaliação a gente fazer essa avaliação completa do paciente. Então, ver parte hormonal, por exemplo, tireoide descompensada pode alterar um pouco esses mecanismos de dor. Então, essa avaliação completa inicial do paciente é super apropriada, vale muito a pena. Até porque, como daqui para frente, né, depois dessa primeira avaliação, a gente vai acompanhar esse paciente de forma multidisciplinar, eu já vou com esses primeiros exames saber quem, além do neurologista, tem que acompanhar esse paciente. Você vai querer acompanhar esse paciente de quanto em quanto tempo? Olha, a gente faz a desintoxicação, que vai demorar aí pelo menos uns 10 dias, tá? Então, se o paciente consegue voltar depois de 2 semanas, maravilha. E depois a gente vai se vendo de 2 a 3 meses, para ir acompanhando não só a sustentação desse processo de desintoxicação, mas também o tratamento da causa base. Então, era uma enxaqueca crônica que eu estou tratando agora? Era uma dor de cabeça tensional? Ou era uma dor no corpo? Eu preciso saber como é que está o andamento que o outro colega está dando. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado com certa frequência. Para simplesmente de tomar o remédio, como é essa desintoxicação? Então, ou a gente vai tirar tudo, mas como eu falei, difícil o paciente sustentar isso, é muito difícil, ou eu uso terapias ponte, que a gente fala. Corticoides podem ser utilizados, mas corticoide a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que saber o tipo certo do corticoide, a dose certa e a duração. E também o desmame, porque corticoide não é uma medicação que eu posso parar de uma vez, porque pode dar muito efeito colateral, a retirada abrupta. Então, o corticoide pode ser um aliado, ou se o paciente não está fazendo uso excessivo de anti-inflamatórios, algumas vezes a gente pode usar, existem estudos com o próprio anti-inflamatório, mas aí é um paciente que tem que estar muito alinhado comigo para a gente não passar do uso correto. Porque depois você também vai parar esse anti-inflamatório. Exatamente. Então, na verdade, não teria nenhum problema, ao contrário do corticoide, não teria nenhum problema simplesmente parar o uso de analgésico. Pronto, interrompi. Tomei de manhã, não vou tomar mais agora.
Mas, como é um paciente que normalmente é dependente até psicologicamente daquele medicamento, isso pode provocar até outros efeitos nele. Não tem nada que diga ali que interromper o tratamento vai causar X ou Y, mas ele pode apresentar porque ele tem uma dependência. Isso, não teria problema nenhum. Tá. Então, tanto a dipirona, o paracetamol, quanto os outros anti-inflamatórios. Vamos parar 100% e desintoxicar? Vamos, não tem problema nenhum. É um paciente que, por uso excessivo, então vou dar o exemplo de dipirona e paracetamol, por exemplo, que são os remédios que, quando a gente tem febre, são os remédios que são utilizados primeiro, né? Os mais comuns. É um paciente que apresenta alguma resistência quando ele precisa, então ele toma aí inadvertidamente para, enfim, qualquer tipo de dor, mas quando ele tem febre, aí já não abaixa a febre dele. Tem isso ou não? Para baixar febre, por exemplo, não, tá? Porém, para controle de dor, a gente vai vendo que sim, a medicação vai fazendo cada vez menos efeito. E aí é por isso que ele cai no uso excessivo, porque ele vai precisando tomar cada vez mais dias por mês, e aí o mecanismo de dor fica todo bagunçado. Aí ele cai realmente na dor de cabeça por uso excessivo de medicação. Muito legal. O paciente que precisa, então, desse acolhimento, infelizmente, nem todo serviço vai oferecer para ele esse caminho de mãos dadas, né? Porque tudo que você falou aqui, eu imaginei que você está de mãos dadas ali com o teu paciente, né? Atravessando esse momento, entendendo o que ele precisa, indicando os outros profissionais que ele precisa visitar, mas não deve ser fácil passar por isso, né? Exato. E muitas vezes pode ser tão difícil, tão desafiador isso, que pode ser necessário indicar internação hospitalar para esse paciente. Porque talvez no ambiente hospitalar seja mais fácil dele desintoxicar e eu oferecer outras medicações pela veia, né? Não essas medicações que ele está fazendo uso excessivo, mas, por exemplo, medicações para vômitos, o próprio corticoide. Às vezes a gente usa antipsicóticos ou ficar fazendo os bloqueios. Então, pode ser tão difícil a ponto do paciente passar por isso de uma forma mais tranquila em ambiente hospitalar. Numa internação, quanto tempo? Uma internação que vai levar uma semana, pelo menos. Tá bom. Então, a gente já prepara o paciente para isso. E a família, né? Exato. A família que às vezes nunca imaginou. Imagina, ele, né, só usa remédio, né? Não achou que podia causar nenhum problema. Vou deixar os contatos aqui da doutora lá no Instagram, @doutora Bruna Gambirásio. @DRA Bruna Gambirásio, lá no Instagram. Tem o telefone WhatsApp, que é 11 99625 0508. Tem também o 11 97713 6567. Adoro quando você vem, doutora. Venha sempre. Ai, o prazer é meu. Adoro conversar aqui com você e espero o convite para a próxima já. Já está convidada, doutora. Venha sempre, viu? Obrigada. Adoro aprender com você. Obrigada. Obrigada a vocês. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre alimentação na menopausa. Mande suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta agora para falar de alimentação na menopausa. Conto com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber a doutora Renata Gildes. Ela é nutricionista. Rê, tô tão feliz que você está aqui. Obrigada por ter vindo. Nós também estávamos. Obrigada, pela lembrança, pelo carinho, uma alegria muito grande sempre. Muito bom te receber, aprender com você, ver tudo que você está fazendo também aí nas redes sociais, na internet, em outros programas, dando outras entrevistas. Muito legal, viu? Eu gosto muito de te ver. Mas você sabe que você sempre foi a pioneira aqui, né? De me chamar. Eu tenho muita gratidão sempre pelo seu carinho, pelo espaço que você me dá. É sempre muito especial. É muito bom ter você aqui. Uma das primeiras nutricionistas a falar de low carb, a trazer isso e colocar. Quando tudo era mato, né? Eu costumo falar para os pacientes que hoje tem muito produto, tem muita coisa pronta,
né? Mas você fala disso numa época que nem tinha nada. tanto. Outro dia eu atendi uma paciente que passou comigo em 2018, ela falou, nossa, Renata, eu te acompanho e tal, tem um monte de lançamento. Eu falei, pois é, tem muita coisa e a gente imagina que aumente cada vez mais, né? Eu acho que como já saiu sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite, vai sair low carb também nos mercados em breve, se Deus quiser. Isso é muito legal, né? Sim. Você sempre ensinando também a ir para a cozinha, fazer o ideal, o alimento, né? E também numa época que tinha menos alternativa pronta, não tinha né? nada, praticamente. Então a pessoa, para fazer low carb, ela tinha que estar disposta Exatamente. a isso. A né? cozinhar, né? Eu acho que a cozinha, ela voltou com muita força, né? E é uma alternativa de qualidade de vida, né? Quando você escolhe o ingrediente desde o supermercado, né? Você faz todo aquele processo, você valoriza mais a comida, né? Quando você se envolve no preparo. Então, claro que a gente recomenda muito, sem dúvida. E low carb, ou até sem ser low carb, normal. mas Uma estando alimentação lá, saudável, né? né, Dê? Assim, sempre você controla do tudo. começo ao fim, né? Sim, a qualidade do com certeza. produto, então você já, no mercado, você já escolheu, né? Você já comparou ali dois produtos que parecem muito semelhantes. Exato. Mas às vezes são muito diferentes. E os aditivos, né? A gente estava com a médica convidada de vocês falando, né? Assim, quando você fala também desses temas de doenças crônicas, muitas vezes tem aditivos que quando você não prepara, você não sabe se tem, né? Corantes, conservantes, acidulante, produtos para fazer emulsão. Então, são coisas... Hoje a gente tem feito muitos testes, né, de sensibilidade alimentar. A gente tem um painel lá de 270 alimentos que tem todos os aditivos mais importantes. Então, às vezes, você está, por exemplo, num tratamento para dor crônica, você descobre lá um aditivo que você jamais saberia. Você recomenda fazer, então? Demais. Esse teste para quem... com sangue? Isso, é muito fácil. Pontinha é de uma dedo. amostrinha, pontinha de dedo, né? A gente fura, preenche 6 espaços, manda para o laboratório e vem um laudo muito incrível, assim. Tem que ter indicação, né? Assim, é um teste que os convênios não reembolsam, um teste que ele tem um custo mais elevado, mas vale muito a pena você descobrir uma coisa que seria impossível, né? E acaba sendo entrave em vários tipos de diagnósticos, de tratamentos, então a gente super recomenda isso sim. E hoje a gente fala muito do bem-estar, né? Então, de repente, certeza. Você não tem uma doença, você não tem um diagnóstico, mas você não se sente tão bem quando Total. consome determinado tipo de alimento. Exato, E você se tem uma souber, sensibilidade, se você né? souber que alimento é esse, te ajuda muito na hora Dá de muito escolher, mais né? liberdade, né? Porque às vezes você sai tirando empiricamente nós mesmos, né? Às vezes a gente precisa ficar tirando o que é mais óbvio, mas já saiu em teste de paciente frango, né? Uma sensibilidade altíssima. Aí você fala, quando que a gente vai tirar frango? Nunca, porque não é um alimento potencialmente alergênico, né? Então, tem coisas que a gente tiraria muito antes e não teria efetividade, né? Muito legal. Agora, se toda mulher viver tempo suficiente, todas as mulheres entrarão na menopausa. E hoje a menopausa é vista de um jeito diferente, porque décadas atrás era o final da vida da mulher. Exato. Hoje, não, é só mais um período que a gente vai passar, não significa nada nesse sentido de tempo de vida. Fala sobre fertilidade, fala sobre outras situações, mas sobre o nosso tempo, não, né? Não, totalmente. E a expectativa de vida da mulher, ela já está quase chegando a 80 anos. Então, se você pensar que você, de repente, vai entrar na menopausa com 50 anos, você vai ter mais 30 anos. A vida inteira. Né? É uma vida muito grande, pra viver, né? Então, assim, não adianta a gente imaginar que é um momento, assim, pontual. Não, né? Ele começa, muitas vezes, muito antes, aos 35 anos, né? Com a queda dos níveis hormonais e tal. E, muitas vezes, isso se prolonga, né? Por um bom tempo. Então, é muito importante que a gente já tenha esse tipo de oportunidade que você está dando aqui, né, Dê? Porque a menopausa, ela é um tabu, né? Não se fala disso. Outro dia eu estava até conversando, até acho que na gravação do podcast, a gente estava falando sobre isso. Quer dizer, é um assunto que a mãe não fala, que a avó não falou, porque existe uma vergonha, né? Porque parece que quando você está entrando na menopausa, você fica totalmente inútil,
né? Porque como é o fim da vida fértil, né? Parece que a reprodutiva, mulher, né? exatamente, a vida reprodutiva, mas ainda tem um período muito grande, né? Que você vai ter que dar uma contribuição para a vida, você tem que estar bem, você tem que estar no seu máximo potencial, porque muitas vezes é um período que você vai ter mais liberdade, que você vai ter mais maturidade, né? Para fazer as suas escolhas. Então, é muitas vezes injusto que as pessoas não abordem esse tema, né? E não tenham com quem conversar a respeito. Às vezes nem uma amiga sabe, enfim, né? As pessoas preferem né, deixar isso no campo do... limbo, né? Exato, do limbo, vai no limbo, exatamente. Né? Tá lá, né? esquecido, ninguém fala. Existe uma certa até competição entre certeza. amigas, né? Lógico. Para se já entrou na menopausa, de repente não contar, Exato. porque, enfim, existe essa coisa de estar trazer bem para aquela idade. Isso, né? Da velhice, né? do tempo passando. Uma grande bobagem, né? Que a gente precisa trazer isso à tona, porque também décadas atrás, ou tempos atrás, as mulheres nem falavam menopausa. Falavam, tô naquele período horroroso, tô vivendo, às vezes usava até palavras inferno, né? Um jeito ruim de falar, né? Sim. E, na verdade, todo mundo, todas as mulheres, se viverem tempo suficiente, vão chegar na menopausa e vão viver muitos anos na menopausa. E a vida da mulher ela é muito cheia de diferentes fases, né? Então tem aquela fase da menarca, da primeira menstruação, que é super desafiador. Depois as mulheres muitas vezes engravidam, também é uma fase de desafios, né? Então acho que a mulher está acostumada a enfrentar esses desafios. Verdade. Né? Então a menopausa ela é mais um. Né, a ser vivenciado aí da maneira que for possível e da melhor maneira possível. E dá para fazer através da alimentação um período melhor? Então, dá para melhorar os sintomas? Tem sintomas clássicos de menopausa? Né? Dá para melhorar através da alimentação? Porque, às vezes, as outras ferramentas já estão em uso. Sim. Mas você não abriu mão ainda de uma extravagância alimentar, muitas vezes, né? Então, primeira coisa a gente precisa entender que o nosso sistema digestivo, ele também envelhece, né? Então, coisas que as pessoas falam assim, não, mas eu não tinha isso. Pois é, você não tinha isso, né? Mas da mesma maneira que você passa a tingir um cabelo, né? Você passa a ter um envelhecimento do seu sistema de absorção, de enzimas, né? Então, muitas vezes, vários tipos de desconfortos, eles começam, muitas vezes, no intestino, né? Então, essa questão da inflamação, que é extremamente comum, né, no período de menopausa, pela queda dos hormônios, né, a gente acaba tendo uma maior suscetibilidade a um risco cardiovascular, vários tipos de desconfortos, né, os calores, a insônia, né, que é uma das coisas que mais incomoda, então a pessoa já começa aquele dia cansada, enfim, né, a lista é muito grande e pontualmente em cada um desses fatores e em termos sistêmicos de todos os fatores, a alimentação ela é com certeza um auxiliar muito potente e muitas vezes muito ignorado também pelas pessoas. As pessoas se preocupam muito se elas são candidatas ou não à reposição hormonal, mas fala-se muito pouco, ou quase nada mesmo, sobre a alimentação, né? Estratégias não medicamentosas ou não hormonais, né, que são muito importantes. Então, eu acho que a alimentação, a primeira coisa é identificar se você está conseguindo se alimentar, primeiro com comida de verdade, né? Isso é a primeira coisa. E segundo, você buscar inserir na sua alimentação vários alimentos que podem melhorar o funcionamento dos seus sistemas, né? Então, aumentar a fibra, a questão da proteína que eu trouxe aqui, né? Então, um dos maiores problemas na fase da menopausa é a diminuição da densidade óssea e da massa muscular, né? A gente perde massa magra, assim, infelizmente, numa queda livre, muitas vezes. Então, a mulher, ela já tem, né, um contexto histórico onde ela come muito pouca proteína. Então, é aquela mulher que come um bifinho, palma da mão, um ovinho, ou até tem aquelas mulheres que acabam partindo para uma linha de veganismo ou de vegetarianismo, e muitas vezes elas já consumiam pouca proteína, né, quando estava tudo em ordem lá, a parte hormonal. Depois que os hormônios ficam mais deficientes, a perda de massa muscular ela é muito intensa, né? Então, você precisa de uma orientação. Se você tivesse que ter uma orientação apenas, seria tentar otimizar o seu consumo de proteína, né? Agora, se
precisa aumentar o consumo de proteína e mulher já tem um histórico de consumir menos, também porque a gente está sempre muito em dieta, muita restrição na quantidade de tudo e também aí controlando a ingestão de proteína. E você falou que o nosso sistema gástrico também, né? Toda a parte gástrica vai envelhecer, natural. Existe um empachamento, aí parece que dificulta mais. Mas nunca tive problema de digestão. Mas a gente vai fazendo aniversário, é uma delícia, todo mundo quer, mas também tem os efeitos ali do tempo. Você falou perfeito, porque assim, muitas vezes a pessoa, ela não passa com um profissional, que não escuta e tal, ela compra, por exemplo, um whey protein, numa loja de produtos naturais. Fantástico. Só que o whey, ele é da proteína do leite de vaca. Tem pessoas que têm sensibilidade, então a pessoa sente distensão, sente gases, né? E ela acha, não, proteína em pó, não, isso não serve pra mim. Mas tem a vegana, tem a base de colágeno. Então assim, não é só comprar proteína, vou tomar whey. Isso. Porque se você não for tão tolerante, nem vai absorver tanto e você ainda vai ter você vai criar um quadro ruins. disbiótico, quer dizer, você vai criar um problema no seu intestino que não existia. Para o restante da sua alimentação também, não só para aquele whey. Exatamente. Então, aí a absorção não é legal, claro, né? Mas você vai muitas vezes... Por exemplo, outra coisa que é interessante lembrar. Às vezes, um whey protein normal, né, de proteína do leite de vaca e tal, tem um adoçante. Então, por exemplo, ele é adoçado com xilitol. Aí já era, porque a pessoa vai ficar com a barriga mega estufada. A maioria tem essa distensão com xilitol, né? Exato. Né? Então, a pessoa que não conhece, né, um produto, não tem como saber ler um rótulo, enfim, as pessoas não são obrigadas, né, a saber disso. Por isso que muitas vezes o profissional, ele vai te escutar. Então, por exemplo, você tem uma dermatite. Poxa, será que você vai entrar com whey de proteína do leite ou de repente a gente vai buscar uma opção à base de colágeno de sabor neutro com o mínimo de aditivos possível, né? Então, aí a gente vai puxando, né? Vai investigando isso melhor para te dar uma orientação mais assertiva, né? Xilitol é uma das substâncias que está lá naquele teste? Não, o xilitol não tem ainda, mas com certeza... Dá para fazer o teste de usar e ficar sem usar, né? Sim, com certeza. Isso é bem fácil de descobrir, né? Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente continua falando. A doutora trouxe aqui alguns elementos para mostrar para gente. O que vem com a menopausa também, que é bem clássico das mulheres, é a dificuldade da perda de peso. Isso. E não só... Às vezes a pessoa nem estava no sobrepeso, não era obesa, mas uma mudança na configuração do corpo. Totalmente. Né? E aí, pelo acúmulo ficar ali mais na região abdominal, aí é uma corrida, parece que contra o tempo, para se livrar daquela gordurinha, a gente vai entender quais seriam as melhores estratégias para isso também. E para outros sintomas que vêm aí, então aquele calorão, será que alimentos mais frescos que também pudessem colaborar com isso podem ajudar? No próximo bloco, até já. Estamos de volta. Continuamos falando sobre alimentação na menopausa com a doutora Renata Gildes, nutricionista, contando sempre com a sua participação. Aproveite para mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Doutora, vamos lá. Falar das estratégias de alimentação, né? Uma das queixas que vem com a menopausa, aliás, muito antes da menopausa, né? Porque a gente quer culpar alguém, é culpa do metabolismo. Exatamente. Metabolismo lento. Isso. Com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, 50 anos. Entrou na menopausa, é a menopausa que é culpada. Sim. Mas a gente sabe que existe uma verdade nisso, assim, que é a mudança na configuração do corpo da mulher. Porque a mulher, ela tem um corpo... então, afinado na cintura, existe uma coisa que você pensa num corpo feminino, você enxerga uma silhueta, né? Com a transformação, a chegada da menopausa, há uma transformação desse corpo. Sim. E é isso que incomoda, mesmo as mulheres que estavam num peso adequado, né? Exato.
Então, esse ganho de gordura visceral, ele é uma realidade que atinge todas as mulheres, né? Mas se você tem um olhar para isso e você se antecipa, né? Então, por exemplo, fazer uma bioimpedância, né? Então, algumas pessoas fazem, ou faz na academia, ou faz no consultório do endócrino, da nutricionista, e aí a pessoa percebe que de uma hora para outra aquele nível de gordura visceral aumentou. Né? Porque aquelas bioimpedâncias mais recentes, tal, que elas têm os 4 compartimentos do corpo, tal, e aí aumentou. Então, o que você vai fazer? Você precisa investigar como está o seu metabolismo em relação à glicose e insulina. Porque muitas vezes já é um sinal de que você está tendo uma resistência à insulina. E quando a gente está falando de resistência à insulina, a gente está falando de um conjunto de situações. Então, aumento de triglicerídeos, né, o aumento da glicemia, o pré-diabetes, muitas vezes aumento da pressão arterial, da fração LDL do colesterol, que é uma fração mais aterogênica, né, aquele LDL pequeno e denso. Então, assim, não é só uma questão de aparência, né? Porque muitas vezes a pessoa vem buscar, muitas vezes, a melhora, né, do contorno. Só que muitas vezes por trás dessa gordura visceral tem um monte de doenças que a pessoa já poderia estar se antecipando, né? Então, por exemplo, ela já poderia estar tratando, entre aspas, um pré-diabetes, né? Então, ela tem lá uma glicose de 92, mas ela já está com uma insulina de 18, né? Tá Só que bom. quem pede insulina hoje? Muitas vezes poucos profissionais, né? E essa insulina alta, né, dela que vai colocando a gordura para dentro desse compartimento. Então, não adianta você querer fazer uma dieta com controle calórico se nem você sabe se a sua insulina é alta ou não. Né? Então, isso é muito importante. Quando você, muitas vezes, tem um direcionamento mais aprofundado em relação a essa parte metabólica, você sabe que, por exemplo, algumas estratégias, como a que a gente gosta, que é uma estratégia com menos carboidrato, com foco na meta proteica, muitas vezes ela é muito mais efetiva para esse tipo de perda de peso do que a pessoa ficar comendo, como a gente vê na internet, né? Banana com granola e mel, né? A pessoa agora é moda doce de leite, né? Então, você vê que tem muitos perfis que eu costumo brincar, né? É o perfil que fala o que a pessoa quer ouvir. E muitas vezes a pessoa procura a gente e a gente vai falar o que ela não quer ouvir. Né? Que, olha, vamos reduzir o carboidrato, né? Vamos, de repente, diminuir o carboidrato pelo menos à noite, usar fontes menos inflamatórias, né? Então, é engraçado porque muitas vezes essa busca, ela passa por um conhecimento também da parte metabólica, né? E vai chegar no teu desconforto, porque para ter um resultado diferente não dá para fazer a mesma coisa. A mesma coisa, né? Tem algo que você me fala já há muito tempo aqui no programa, nem sei te falar em que ano, 2017, antes talvez, que não adianta fazer dieta à moda da casa. É isso aí. Né? Então, eu vou pegar aqui, gostei dessa indicação, essa nutri aqui, ela deixa comer o doce de leite. Essa daqui agora, então, pode comer bastante proteína, gosto de carne. Não, né? Sensacional. É a customização da dieta. Dá, né? Aí não dá. Porque assim, se você faz um Frankenstein de estratégias, você não tem resultado nenhum. Por quê? De repente, aquela profissional que faz uma linha, sei lá, mediterrânea, outra que faz uma linha, sei lá, mais integrativa, outra que faz uma naturopatia, sei lá. Né? A pessoa, ela tem uma linha de raciocínio. Agora, se você pensa, não, olha, isso aqui eu gostei. Mas essa falou que pode comer pão. Essa aqui liberou a banana. Não, então assim, não existe o alimento certo ou errado. Existe a pessoa certa ou errada para aquela estratégia. É isso mesmo. E aí você precisa ter mais atenção em algumas fases, seguindo determinado tipo de estratégia, para atingir o objetivo. Algumas adaptações sempre dá para fazer, né? Sim, sem dúvida. Sim, não vou conseguir começar dessa forma, faz uma adaptação, mas você tem um objetivo, você sabe onde você tem que chegar. Perfeito. E aquilo precisa, também é uma coisa que você fala aqui bastante, se tornar o seu estilo de vida. Isso. Se for uma coisa insustentável, né, a gente explica, às vezes você precisa de uma fase de ataque para sair daquela estagnação. A gente costuma dizer que o emagrecimento ele tem 3 fases. Fase de choque, uma desaceleração e um platô. Então, às vezes a pessoa vem com, né, um peso excessivo, um peso que ela ganhou na pandemia, então aquela pessoa que engordou 15 quilos em 2 anos, tal. Então, a gente explica, precisa de uma força-tarefa no início, né? Mas depois desse início, é muito importante você sinalizar para o
profissional aquilo que você dá conta ou não. Porque o que acontece? A pessoa, ela muitas vezes ela se incomoda com uma orientação que a gente dá e ela troca de profissional e começa tudo de novo, né? Então, às vezes a pessoa fala, antes de você eu passei com 4 nutricionistas. Então, mas se em vez de passar com 4 nutricionistas, você tivesse ido na consulta 4 vezes com a mesma pessoa, talvez você teria dado um tempo para um ajuste, né? E na menopausa, né, Dê, tem fatores emocionais que eles são muito impactantes, né? Então, por exemplo, as mudanças de humor, né? Então, aquela mulher que ela, de repente, vai na nutricionista, falou uma coisa que você não gostou, a pessoa sai chorando do consultório e aí não faz mais nada. Por quê? De repente, você estava num momento de maior fragilidade, né? Então, eu acho que você saber também que existem essas flutuações, né? Na questão da ansiedade, própria depressão, tal, sono sem qualidade, muitas vezes para buscar um profissional que possa te acolher, né? E às vezes, enfim, às vezes não dá aquele match no dia e tudo bem, né? Mas às vezes você sinalizar, às vezes a gente escuta, né, pessoas falando, eu nem abri o material que você mandou. Gente, então assim, né, a gente está muito à disposição, no WhatsApp, a gente dá todo o suporte. Então, às vezes o que você acha que você precisaria de uma dieta, não, às vezes você precisaria de um psicólogo, psiquiatra, né, um bom ginecologista que possa fazer uma leitura hormonal mais aprofundada, né? Então, tudo isso ajuda também a ter resultado. Também pensar que a menopausa faz parte do envelhecimento e a gente sabe que o açúcar refinado a gente poderia viver tranquilamente a vida sem, que não Com faz falta certeza. para nada, não serve para nada. E tem muitos substitutos para ele, né? Com o que a gente pode substituir? Então, você falou do xilitol. Tem Sim. muita gente que tem a distensão ali pelo xilitol, não tolera muito bem. Vale mais um açúcar que ele é menos refinado ali naquela... Tem uma graduação do refino, Sim, né? Sim, claro. Ou adoçar com outra coisa, como uma fruta, que tem açúcar, mas aí é o açúcar da fruta... O que vale a pena? Porque também se fala muito sobre o açúcar alimenta câncer. Então, nessa fase... Ele envelhece também, né? Ele tem muita relação com o envelhecimento Comenta cutâneo, né? Então, o açúcar, ele é da lista de produtos inflamatórios, ele tá lá no top 3, vai, Dá né? para viver sem uma vida inteira, Dá, né? Só que eu acho assim, o importante é a gente, por exemplo, você falou, né? Seria interessante mudar para um açúcar menos refinado e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa é você ter consciência de quanto açúcar você está colocando. Isso é fundamental. Só que a gente não tem, é muito difícil. Só que não tem. Ainda mais quando consome é muito industrializado. Exatamente. Então, por exemplo, suco de uva integral. Falo isso aqui toda vez que eu venho aqui, né? Então, outro dia, a gente se surpreende que, muitas vezes... Outro dia eu atendi uma paciente com diabetes estabelecido que ela não sabia que o suco de uva integral ele tem 2 colheres de sopa de açúcar. Né? Então, por exemplo, a pessoa já pôs o açúcar no cafezinho, aí no meio, né, do horário do almoço ela toma um suco de uva, ela toma um refrigerante, enfim. Então, eu acho que o primeiro passo é você tentar desensibilizar o seu paladar e vai colocando um pouquinho menos de açúcar. Tá. Né? Eu acho que isso é a primeira coisa para quem não quer partir para os adoçantes, porque eu acho assim, uma coisa que bloqueia a consulta é você dar essa sugestão do adoçante para uma pessoa que nunca usou, né? Então, por exemplo, eu falo, gente, olha, tem um guia de adoçantes que eu mando, tem o eritritol, tem a estévia de várias marcas, tem talmatina, enfim, tem uma lista inumerável de adoçantes, né? Mas às vezes existe um bloqueio. Então, assim, a gente sempre tenta desconstruir, né, aquela ideia de vou adoçar com tâmara. Gente, a tâmara é super doce, né? Então, de repente, às vezes, poxa, você vai adoçar com tâmara, então, de repente, tenta colocar, por exemplo, uma ameixa, que tem a ameixa, ela tem um sorbitol, né, que é um adoçante natural, por exemplo. Então, de repente, é muito similar, né? Aquela pessoa que gosta de comer aquela tâmara com morango dentro, pega a ameixa e põe um morango, pega um damasco e põe um morango, né? Então, eu acho que assim, poxa, quantas frutas você come por dia, né? Tem gente que acha que... a gente escuta isso no consultório, eu descasco 3 laranjas e como depois do almoço. Só que você já comeu arroz, você já comeu feijão, que tem carboidrato, você comeu batata, muitas vezes comeu uma farofa. Então, assim, a gente tem que fazer realmente... uma distinção dos tipos de carboidratos,
né? Porque quando a gente fala low carb, é um espectro muito grande, vai de 30 ou menos até 120. Tem paciente que se você colocar numa conta, a pessoa come 300 gramas de açúcar por dia. Aí não tem como você ter uma perda de peso na menopausa quando você já tem uma diminuição do seu metabolismo basal. Porque o que determina o metabolismo basal, muitas vezes, é a quantidade de músculo que você tem, que é o tecido ativo. Que já está em queda na menopausa. Já está em queda, exatamente. Né? Então, às vezes, a pessoa usa o açúcar como recompensa, por quê? Porque ela está num quadro ansioso, né? Ela está já com um problema hormonal que muitas vezes aumenta a compulsão alimentar. Então, enfim, a primeira coisa é assim, o pessoal não tem coragem, muitas vezes, de ler um rótulo e falar, meu Deus, eu vou ler isso aqui e aí eu não vou mais querer comer, né? Então, é complicado isso. Rê, melhorou ou piorou aí na tua prática, na tua clínica, dos teus pacientes, a mudança na rotulagem dos alimentos? Olha, Dê, é uma pergunta sensacional que você está fazendo. Porque, assim, eu acho que piorou por quê? Porque muitas vezes, quando você olha o rótulo, por exemplo, nós que trabalhamos numa linha com baixo carboidrato, alguns produtos, eles têm gordura saturada, né? Então, aí tem escrito lá, rico em gordura saturada. Meu Deus, gente, calma. O que é gordura saturada? Né? É um tipo de gordura, né, que ela está presente naturalmente em diversos alimentos que a gente come, né? Então, a pessoa, meu Deus, eu não posso comer esse produto. Só que ela come churrasco, então ela não sabe que tem, né? Ela come queijo. Então, assim... certo. Né? Então, muitas vezes, assim, aquela lupa que aparece, muitas vezes ela assusta a pessoa, né? E o que ela teria que se assustar, ela não assusta, porque muitas vezes, não, mas isso aqui é um açúcar natural, tá? Mas será que esse açúcar natural, ele também não compromete alguns setores? Então, acho que assim, o que foi muito legal dessa mudança da rotulagem foi realmente a letra maior e o fundo branco. Tá? Isso melhorou bastante, mas, por exemplo, ainda tem problema em relação à porção, né? Então, às vezes, a pessoa esquece de olhar que, de repente, aquela quantidade de calorias corresponde àquela porção, não a 100 gramas, né? Então, também tem isso. Então, eu acho que é um super primeiro passo, né? Mas também a gente precisa ter mais conhecimento, porque quando tem mais informação, tem que ter mais esclarecimento, senão confunde mais, né? Não sei se isso mudou, mas... Enfim, é algo que eu sempre reparo. Cada embalagem também, de marcas diferentes, você tem a porção é diferente. Totalmente. Um pão, né, um pão de forma, você olha lá, é uma fatia e o outro é uma fatia e meia. Para dar ali a quantidade de calorias. A quantidade de calorias e tudo mais que tem ali. Então, tinha que ter, minha opinião, né, uma padronização. Ou em gramas, uma colher e meia de sopa. Mas... quanto tem uma colher e meia de sopa? Isso. Você não consegue muito identificar. É muito difícil de mensurar a quantidade, verdade, né? Então, e isso também que você fala, assim, é uma coisa que eu acho que com a maturidade, né, com o tempo de atendimento, você vê que muitas vezes você tem que ir devagar com o paciente, porque às vezes ele fala, mas eu tô comendo aquele pão 100% integral, eu tô comendo essa tortilha que ela é fit e tal. Então, você tem que ir dando a informação, né, muitas vezes em doses homeopáticas, senão a pessoa desiste, né? Então, por exemplo, esse tipo de claim, que a gente chama, né, que são aquelas alegações, fit, light, rico em fibras, enfim, apenas com os açúcares dos próprios ingredientes, tal, muitas vezes eles confundem a pessoa, porque muitas vezes ela quer o quê? Uma chancela para poder comer. Né? Então, por exemplo, tem uma tortilha proteica que eu indico bastante no consultório, porque ela tem 15 gramas de proteína e só 4 gramas de carboidrato. Aí a pessoa manda a foto daquela tortilha que todo mundo conhece do mercado, né? Que tem 20 gramas de carboidrato e muitas vezes tem 4 gramas de proteína, quando ela é a chamada proteica. Então, assim, é muito diferente, né, a abordagem, o número de ingredientes, mas você tem que ir com calma, porque eu costumo falar sempre, o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, principalmente nessa fase de menopausa, que muitas vezes a pessoa ela já está com outras comorbidades, ela está muitas vezes com, enfim, né, dores articulares, ela está com um monte de coisa aí, coisinhas pequenas, mas que incomodam. Então, o que ela fala? Mas nem comer eu não vou poder, né? Então, muitas vezes você tem que ter uma escuta empática, né, com essas mulheres. Por isso que a gente faz tanto conteúdo, enfim, nas redes sociais, para poder realmente acolher
entender, porque não é fácil para ninguém, nem para gente. E mesmo se essa mudança for bem lenta e gradativa, né? A gente estava falando do açúcar. Se a pessoa só não adicionar o açúcar ali, né, em mais nada durante o dia, ou já fizer uma redução consciente disso, já é um grande passo, com certeza, né? Mostra o que você trouxe pra gente, Rê. Então, Dê, a primeira coisa que eu trouxe foi realmente uma proteína à base de colágeno. Fantástico, que é um whey. Que na verdade a gente chama de proteína isolada, mas seria, que assim, falar whey, tipo, eu não posso falar isso porque não é a base de proteína do leite. Tá bom, porque o whey é a proteína do leite. Isso, então é uma proteína isolada à base de colágeno. Fantástico. Por que a base de colágeno? Porque para muitas pessoas a proteína do leite de vaca ela é inflamatória. Né? Para a maioria. Então, ou ela gera desconforto digestivo, ela pode gerar gases. Muitas pessoas que treinam, por exemplo, a pessoa começou firme na academia, aquele treino com o personal, já compra um whey e começa a usar. E a pessoa tem, por exemplo, muitas vezes ela tem eructação, ela tem refluxo, ela tem gases. Então, assim, pode ser muita coisa. Pode ser a proteína, pode ser o adoçante, pode ser algum aditivo que tenha, né? Então, quando a pessoa vem com essa queixa, a gente indica um produto que pode ser ou a base de colágeno ou um produto vegano. Então, o que eu recomendo? Compre um sachê, pessoal. Não compre o potão de 1 quilo. Porque senão aquele potão vai ficar fazendo aniversário na sua casa, você vai usar 2 vezes, você passou mal, muitas vezes não tem o que fazer. Aí o filho que faz academia que vai usar, né? Que tá lá com o intestino novinho em folha e muito bem, obrigado. É verdade. Né? Mas não desistam de usar proteína. Tem outras opções. A base de colágeno, né? então o vegano. Isso, né? Então produtos mais clean. Outra coisa que eu trouxe aqui que é super importante é esse chá para sono. Tá? Esse chá, ele é muito legal. Por quê? Porque ele é um chá que ele tem ervas naturais, que você pode fazer na sua casa, que cada saquinho de erva você vai pagar R$4, vai ter um potão para o resto da sua vida lá para dar. Então, nesse, por exemplo, eu coloquei o mulungu, coloquei o maracujá, né, que também ele é relaxante, camomila e melissa, né? Então, tem lá um Porque mix. insônia é uma queixa da menopausa. É uma queixa muito frequente. Então, higiene do sono, né? Que as pessoas acham que é uma piada. Até a gente fica até constrangido de dar esse tipo de orientação. Mas o chá associado a uma higiene do sono, né? Tirar telas, enfim, ler aquele livrinho de papel, fazer meditação. Tomar esse chá meia hora antes de dormir, então você põe tudo no potão, coloca 1 colher de sopa em 200 ml de água fervida, né? Deixa abafar uns 5 minutinhos, coa e toma. É um chá bem gostoso e olha, é surreal como ele funciona. Legal, né? ótimo. Outra coisa que eu trouxe aqui é um macarrão que é um itoconiaco, né? Tem uma marca, tem várias marcas aí, mas essa é uma marca muito boa. Então, imagina um macarrão que tem só 9 calorias e é feito só de água e fibra. Fantástico. É muito legal, né? Então, você põe o seu molho, você põe o seu molho pesto, molho de tomate com carne moída, fica muito gostoso, né? Então, é uma coisa que também, por exemplo, ajuda a ter um repertório maior com bem menos carboidrato, praticamente nada. Né? Uma outra coisa que eu trouxe aqui, gente, é um mix de castanhas, né? Então, aquele lanchinho, né? As mulheres na menopausa, elas se queixam muito de fome no final da tarde, né? É aquele horário da bolachinha, né? Muitas vezes no escritório, ou quando a pessoa está em home office, abre o armário e começa a caçar lá o bolinho que você manda para a criança, enfim. Então, as castanhas, elas têm um papel muito importante. Porção 30 gramas, tá? Então, é um punhadinho pequeno. Tá. Uma coisa que a gente recomenda muito é ter balança em casa. E é baratinho, É baratinho, né? Gente. R$15 você compra uma balancinha lá e você começa a ter um pouco mais de ideia das porções dos alimentos, né? Porque as castanhas, elas têm gorduras benéficas, né? Elas têm um poder de saciedade maior, né? Então, tem essa questão também delas serem crocantes, então isso também relaxa, às vezes a pessoa quer mastigar, né? Então ajuda bastante. E uma outra coisa que eu trouxe aqui... A suplementação, né? Isso, eu trouxe 3 suplementos que eu uso muito no consultório e que são suplementos que, assim, que você poderia perguntar para o seu nutricionista, para o profissional. ômega 3, com certeza. Com certeza. Tá. Né? Então, o ômega 3... o cálcio, porque tem uma diminuição, né, da densidade óssea, então às vezes as pessoas fazem densitometria e já tem algum grau de osteopenia,
até de osteoporose. Claro que isso tem que ser orientação do médico. E um suplemento muito importante para a menopausa é o magnésio. Tá? O magnésio está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, né? Então, o conforto, ele melhora muito quando você suplementa magnésio. E o magnésio, ele tem, cada associação tem uma indicação. Então, por exemplo, para o sono, magnésio inositol, tá? Então, tem o dimalato, treonato, Isso tá pronto ou a gente manda manipular? Então, o inositol você consegue encontrar em casas de produtos naturais, né? E aí, geralmente, é uma dose em pó, que vem um dosador com 7 gramas. Você mistura com a água, toma meia horinha antes de dormir. Pode combinar com o nosso chazinho aqui, então o magnésio bem legal. Para queixas intestinais, a gente usa o magnésio citrato, enfim. Então, magnésio, gente, é uma coisa muito importante para a mulher na menopausa, né? Toda essa questão também cognitiva, né? A vitamina B12 é muito importante, principalmente para quem, por exemplo, fez bariátrica, né? Então, são níveis que a gente pega que são níveis baixíssimos e muitas vezes o laboratório, ele confunde a pessoa, porque ele fala, é de 190, sei lá, até 800, sei lá. Mas o ideal é acima de 400. Né? Porque o valor de referência confunde a gente mesmo. Confunde. Né? Por isso que a gente não pode só ler o resultado do exame, precisa levar de volta no profissional de saúde que pediu. Falar, tá dentro. Não, tá dentro, peraí. Né? Então, às vezes, o dentro tá fora, né? Vou deixar os contatos aqui da doutora. Lá no Instagram, segue a página. @RenataGilde-se-Nutri. @RenataGilde-se-Nutri. No YouTube, Renata Gilde, o nome dela. E ela tem um podcast que é Mulheres de Alma. Estarei lá em algum dia. Olha, a gente já convidou. Mulheres de Alma Esperamos podcast. você, viu, Dê? Obrigada, viu? E tem o telefone WhatsApp, que é 11 9 18 74 4890. 11 9 18 74 4890. Doutora, obrigada por ter vindo. É um prazer e uma alegria te receber aqui. É sempre uma alegria vir e poder falar desses temas que eles são tão especiais para a gente, né? Você abre um espaço muito, muito importante para quem é da área da saúde. A gente que agradece. Obrigada, viu? Adoro aprender com você. Venha sempre. Obrigada. A gente fica por aqui. Uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Tchau.